Bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Olha só, gente, hoje Mário Flávio traz na política, né, os detalhes aí da morte do ex-vereador Val das Rendeiras e também da troca de líder da oposição lá na Alep, não é isso, Mário? Bom dia. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia, Laís. Bom dia a todos. Pois é, ontem, né, tivemos essa triste notícia no meio político, né, que foi o falecimento do vereador Val das Rendeiras, tá? Ex-vereador, perdão. Porque tem dois Vals, né? Tem o Val das Rendeiras e tem o Val de Cachoeira Seca, o Val Lima. O Val Lima continua com o mandato de vereador, mas o Val das Rendeiras, ele acabou ontem falecendo. Ele teve muito problema, Laís, com relação ao fígado, né? Por causa de ingestão de bebida alcoólica, e acabou tendo que fazer um transplante. Chegou a fazer o transplante, mas naquela história, né, do organismo aceitar ou rejeitar o órgão, ele acabou tendo dificuldades com relação ao pós-operatório. Já fazia mais ou menos 15 dias que ele estava no IMIP e ontem acabou não resistindo e morrendo, né? Deixando aí uma lacuna dos familiares também lá para a comunidade das Rendeiras. A gente registra aqui mais uma vez o voto pesar e nossa solidariedade aos parentes. Depois daquela operação ponto final, Laís, a verdade, eu conversava com alguns parentes, né, do Val, e ele não teve mais saúde depois daquela história. Porque é muito complicado. Você imagina, você tem uma vida pública, né? Tem uma vida que você nunca teve nenhum problema com a justiça ou com a polícia. De repente, você assim, tem o seu nome envolvido numa operação. E Val, ele teve que foram duas operações, né? A ponto final 1, a ponto final 2. E ele esteve com o nome dele envolvido nas duas. As filhas dele, na época, eu estudei com elas. Então, assim, era uma coisa assim que bagunçou demais a família em si. Justamente. Porque... né? Mexeu muito com eles. Eles eram muito conhecidos lá na Rendeiras. Então, foi uma coisa... Eu lembro, assim, que foi muito... Mexe muito, né? Mexeu muito com as meninas e com a mulher dele, principalmente. E assim, você quando chega a um posto de vereador, né? Você acaba sendo um destaque da família. Eita, fulano é um vereador. E de repente você vira um destaque negativo. Eu tenho minhas críticas com relação àquela operação. É sabido por todos, meu posicionamento, nunca neguei, que acho que houve muito exagero naquela operação. Tanto é que a gente tem aí os vereadores que foram envolvidos praticamente todos soltos, e dois, um deles na Câmara, que é o Val, e o outro que foi o Cecílio, que já desde a outra legislatura que teve mandato, e agora está com a esposa lá. Mas enfim, isso aí é uma questão da justiça que vai ter que resolver. Mas o Val acabou não tendo mais saúde depois daquela operação, e ontem, né, acabou morrendo. Sobre o outro assunto, né, Laís? Ontem tivemos uma mudança com relação à oposição na Assembleia Legislativa. O que foi que aconteceu para eles quererem mudar assim? Dani Portela é candidata à prefeita do Recife. E ela disse que para ser candidata e conciliar com o mandato de deputada e ainda líder da oposição, ela preferiu se afastar da liderança para se dedicar à pré-campanha. Inclusive já marcou a data da convenção. Porque uma campanha eleitoral, você exige muito do político, né? E a liderança, seja ela de governo ou de oposição, tem que ser para valer. Não uma liderança, por exemplo, como a de Isaías Regis, que é uma liderança muito fraca, na minha opinião. Sim. A Dani Portela não. Ela é uma liderança muito ativa, é uma liderança muito propositiva. Não é uma oposição por oposição. Ela apresenta dados, números. É um debate qualificado com a Dani Portela. E ela decidiu que avaliou com a equipe dela se ela continuasse na liderança da oposição e na pré-campanha à Prefeitura do Recife, ia haver uma confusão. Tem hora que ela não iria saber se era candidata ou se era a líder da oposição. E não ela faz nenhuma coisa neutra bem feita, né? Isso. E assim, vai ter sessão que você não vai poder ir, a deputada, no caso, não vai poder ir, você não vai participar dos debates, das comissões, né, que sempre tem que estar a liderança. Então, ela avaliou que, nesse momento de campanha, é melhor ela ficar de fora. E quem ficou no lugar dela não foi uma questão de nada demais, foi uma decisão dela mesmo, porque ela, inclusive, faz um bom papel na área de liderança na Assembleia. Tanto é que ela vai ser candidata à Prefeitura do Recife, já por causa dessa visibilidade que ela tem no mandato de liderança na Assembleia. E com a proposta de ser uma candidatura mais à esquerda, digamos assim, né, já que ela é do PSOL. Quem assume no lugar dela é o Diogo Moraes, que é deputado aqui da região, de Santa Cruz Caparibe. Ele é do PSB,
PSB que já tem uma oposição muito forte, né, com o Sileno Guedes e os demais membros da bancada, tem a própria liderança do partido, que é do Sileno, e agora Diogo Moraes, que desde que assumiu o mandato, lembrando, ele não foi eleito de cara, ele ficou com uma primeira suplência, mas quando o Diogo Novaes ele vence aquela vaga do Tribunal de Contas do Estado, ele assume a vaga de primeiro suplente. Então, o Diogo Moraes é alçado a deputado e agora vira líder da oposição. Então, o PSB passa a contar com 2 lideranças em destaque. A do governo, a do PSB, que é o Sileno Guedes, que é presidente estadual do partido, e agora de um orgânico mesmo do PSB, mais um orgânico do PSB, que é o Diogo Moraes, que assume a liderança da oposição, ele que vem batendo muito forte no governo desde que assumiu o mandato, e agora vai de fato exercer essa função de líder do governo. Para encerrar aqui, ontem 2 deputados que eram da base de Raquel, ontem continuam dando trabalho ao governo. Os deputados Abimael Santos e o Alberto Feitosa, do PL, foram até o hospital militar e mostraram que o hospital estava passando por vários tipos de problemas, né, Laís? E ontem eles mostraram isso num vídeo. A governadora Raquel hoje recebe o ministro, aqui, acho que é o Aloysio Mercadante, se eu não me engano. Acho que é isso. Deixa eu só confirmar aqui. Mercadante, ex-deputado, enfim. E eles vêm aqui lançar um projeto voltado ao sertão, né, junto com a governadora. Ele é o presidente do BNDES. Do BNDES. Aloysio Mercadante. Eles estarão hoje às 11h30 no Palácio do Campo das Princesas, junto com o Aloysio Mercadante, lançam o programa Sertão Vivo em Pernambuco. A iniciativa do governo Lula prevê o investimento de 300 milhões de reais em ações para reduzir o impacto das mudanças climáticas no agreste sertão pernambucanos, para garantir a segurança alimentar a homens e mulheres do campo. Inclusive, então, o Senado aprovou uma lei, né, Mário, que ainda vai ser sancionada, que obriga que estados e municípios tenham planos aí para combater essas mudanças climáticas. É verdade. E, além de você falar no Senado, eu acabei lembrando, o Senado também ele aprovou ontem mudanças no ensino médio. Sim. Tá? Vai voltar o texto para a Câmara, mas mexe naquela mudança que teve quando Michel Temer era presidente. Né? Então, mais uma mudança aí. A gente vai detalhar mais na frente, o jornalismo também vai ter mais tempo para detalhar isso, né? Porque são mudanças que mexem aí com a vida dos estudantes que estão aí para concluir. O antigo, na minha época, era Estudos Gerais. Você quer o ginásio? Não, Estudos Gerais. Muito bem. Ginásio é mais antigo. Ginásio é mais antigo. Depois, você fazia assim, era assim, os meninos faziam práticas comerciais. E contabilidade. E as meninas faziam Magistério. técnicas comerciais ou magistérios. Muito bem, Mário. Você Era ou não era, André Santiago? Nos tempos de OSPB. Tu fizesse o quê? Estudos Gerais. Estudos Gerais. Nos tempos que tinha uma disciplina chamada OSPB. Sabe o que é OSPB, Laís? Minha mãe falava disso. É alguma coisa de Sabe o que é ética, OSPB, Lucas Medeiros? Tinha de duas ética, disciplinas não, né? chamadas OSPB, Organização Social da Política Brasileira, e a outra era EMC, Que é Educação Moral e Cívica. Muito bem. Você fala mais sobre essas questões políticas também dentro do Manhã Cidade, né? Eu tive as duas disciplinas. Você é novinho. A gente fala sobre política. Daqui a pouco tentar entrevistar, inclusive, o Diogo Moraes dentro do Manhã Cidade. E às 11 horas o assunto aqui vai ser aviação. O nosso piloto... Será que vai pousar hoje? Nosso piloto Piu Piu. O povo que estava aqui disse que não chamaram ainda para embarcar o povo não, viu? E era 7h55 o embarque do avião que vinha para cá. Hoje já? Sim. Hoje é Luiz Carlos Machado, que vai dar uma entrevista aqui ao nosso André Santiago e à Vitória. E também ao professor Marco Aurélio. Ele que é proprietário de um canal que fala só sobre essas questões de aviação. O homem entende aviação. Aí ele vai poder explicar essa história de que por que os aviões não conseguem pousar. A gente explicou essa semana já aqui, né, que é uma questão de visibilidade. A pista precisa daqueles equipamentos que a gente vem falando, mas vai ser melhor para detalhar esses assuntos. O governo do estado disse ontem, né, que está em um projeto de ampliação do aeroporto, mas não disse quando sai, quando começam as obras, o que é que vai melhorar. Enfim, a gente tem que aguardar e acredito que essa pessoa aí que vai vir para o Cidade Entrevista vai poder também explicar um pouquinho melhor do que é preciso ser feito, né? Às vezes precisa de um técnico aí para abrir os olhos do povo. Mário, obrigado e até amanhã. Valeu, Laís, até.